Boa noite, vamos começar aqui para não demorar muito. Já tem 3 minutos aí, ó. 60 anos e agora, nossa websérie hoje. A gente está esperando também que vai chegando mais gente para escutar a doutora Sônia, né? E aí hoje a gente vai falar sobre a saúde bucal na terceira idade, o que você precisa saber, tá? E aí a gente já vai chamar a Sônia daqui a pouco, tá? E já agradecendo vocês que estão aí com a gente. A Sônia vai falar aí uns 15 minutos. A Célia vai anotar aqui as perguntas de vocês, tá? Já falei que o perfil da doutora Sônia tá fixado aqui nos comentários. Fica aí fixado. Quem quiser saber, a Sônia tem um canal no YouTube, né, também. Então a gente está aqui já para começar mais essa live e não sem mais delongas. Fala boa noite, Célia, você. Gente, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Oi, Sônia, obrigada pela oportunidade de você estar aqui com a gente hoje, que vai ser super proveitosa. Eu vou então chamar a Sônia só para a gente deixar, eu vou falar para vocês que fica aqui gravado depois, tá? A live fica gravada, depois vira podcast, depois vai pro YouTube também, fica em todos os canais. Seja melhor esperar um pouquinho, só tem nós três. Não, tem mais gente, tá aparecendo aqui. Ah, o teu aparece, porque o meu só tem, porque o meu tem delay. Não, tá aparecendo, tem gente já, a gente já começa, tá? Vamos começar. Vamos começar porque, enfim, já entrou a Lu também, aí tá chegando as pessoas. Enquanto isso, a Sônia também se apresenta, enfim, vai falando aí o que ela precisa falar, né? Tá, e ao final a doutora Sônia vai responder a todos. Aí você tá. Olha, ela tá lá no consultório. Ih, tá linda! Chico, tá vendo? Boa noite, Sônia. Primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, falando para as pessoas da nossa idade, né? Você ainda não está lá, mas da nossa idade aqui, da minha, da Célia. Então, a gente está aqui nesse bate-papo aqui da websérie 60 anos e agora. Já avisei aí para os nossos seguidores, quem está na live, que o seu perfil aqui do Instagram está fixado. Então, quem quiser depois entra lá no seu perfil para saber mais do seu trabalho, do seu canal do YouTube, que está lá na sua bio também. E aí, Sônia, o que as pessoas da terceira idade precisamos saber sobre a nossa saúde bucal? A Sandra Helena, minha amiga, está aí também. Um beijo. Então, Sônia, é com você agora, tá? Então. Gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite. Silvelena é minha prima, né? Querida já, assim, conheço desde criancinha. E a Célia, amigona também, é outra pessoa com quem eu tive o prazer de conviver durante muitos anos e ainda convivemos juntas. Quero dizer que é muito complicado a gente taxar uma idade para falar sobre ela, né? Elas com essa proposta que elas entraram na terceira idade, cada vez mais jovens as pessoas estão chegando na terceira idade, que eu já, assim, para mim é muito claro que a terceira idade não é mais 60, 65, eu coloco de 75 para lá, no mínimo, porque nós estamos assim mais saudáveis, com menos doenças, e cada vez mais a medicina avança na prevenção, então nós conseguimos estar mais jovens com a idade cronológica avançada. E aí o que eu tenho para dizer sobre a saúde bucal, que como em qualquer idade, né, a prevenção acima de tudo, né, e prevenir em odontologia é muito simples. Assim, parte desde da alimentação, ou seja, o que nós ingerimos, né, quantidade de água que nós bebemos, tipos de alimentos que nós vamos ingerir no dia a dia, se são industrializados, se são naturais, se contém açúcares, enfim. Óbvio que todo mundo já ouviu falar que a cárie é assim, a doença mais comum
e que é ocasionada pelo açúcar. Sendo que, se nós já cuidamos desde cedo das crianças, né, para não consumirem açúcar, para não desenvolverem a cárie, quando chega na idade mais avançada, essa preocupação tem que ser redobrada. Porque nós, com o avançar dos anos, nós vamos ficando mais ressecados. E nós precisamos de mais hidratação de uma forma generalizada. E a boca, como faz parte do corpo, não está separada, ela também vai depender de maior hidratação e fica mais sujeita a cárie. Porque se a gente diminui a quantidade de saliva com o passar dos anos por causa da desidratação, automaticamente nós vamos desenvolver cáries com maior facilidade. E detalhe, quanto mais idade, mais vontade de comer açúcar a maioria das pessoas desenvolve. Por quê? Porque o açúcar dá prazer. E assim, infelizmente, muitas pessoas diminuem a atividade sexual, que é uma coisa que é prazerosa, né, com o avançar da idade, e aí elas descontam essa necessidade no consumo de açúcar, é uma das formas. E o aumento da ingestão de açúcar vai fazer... Oi? Não, a Célia tá falando aqui, ó, vamos comer, vamos diminuir o açúcar. Eu falei, não, vamos transar. Sim, ótimo. Então, porque aí a gente acaba desenvolvendo com mais facilidade cáries. As cáries, nas pessoas com mais idade, elas acontecem no colo dos dentes, ou seja, entre a coroa e a raiz. Porque a gengiva retrai, eu costumo dizer que tudo cai. A única coisa que sobe é a gengiva. Por quê? No que retrai, ela vai, né, descobrindo o dente, a raiz vai ficando de fora e aquilo vai levantando, vai subindo. O resto cai. E aí, o que acontece? Essa região que fica exposta, ela é muito mais suscetível ao aparecimento de cáries. E aí, obviamente, vamos lá, mais açúcar, mais ressecado, mais raízes expostas, igual a cárie de colo, que é a cárie que desenvolve rápido. Ela não é... Ela não... Tá apagando aqui, Sabrina? Ela não... A tua conexão, não é lenta. Então, assim... Será que é a conexão? Provavelmente. Uma questão aí, problema não? Sumiu a imagem. Conexão não. Oi. Tinha congelado pra gente, agora voltou. Ah, tá. Então, eu falava da cárie, que assim, ressecamento, mais açúcares e diminuição de gengiva, exposição da raiz, nós vamos desenvolver mais cáries. Então, assim, um dos cuidados que nós temos que ter, importantíssimos, é redução da ingestão de açúcares, aumento da hidratação para você produzir mais saliva, porque a quantidade de saliva está diminuída e nós temos que nos hidratar mais. E, obviamente, os cuidados de higiene, que esses aí não podem faltar e nunca puderam. Não é com mais idade ou com menos idade. Esse é um dos problemas. Outra coisa que nós temos que cuidar é da aparência, sim, da estética, do sorriso. Por que não? Não é porque a idade avançou que você não vai, né, se preocupar com uma correção de posicionamento de dentes, a instalação de um implante quando você perde um dente. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dente ele não é uma coisa supérflua. A falta de um dente causa tantos transtornos, principalmente não só estéticos e funcionais para a mastigação, como na articulação, essa articulação aqui, ó, na frente do ouvido. E aí imagina você, com a idade avançada, começando a dar problemas de articulação. Então é muito complicado.
temos que cuidar da prevenção e da reposição de dentes quando nós perdemos dentes. Outra coisa muito importante, para quem já, né, tem idade muito avançada, né, lá na frente, que já precisa de alguns medicamentos de uso crônico, ou seja, eu não consigo me livrar mais, eu tenho que tomar esses remedinhos para o resto da minha vida. Sempre tem que estar preocupado com a qualidade das gengivas e com o aparecimento de cáries. Por quê? O que acontece? Os medicamentos, eles tendem a ressecar a boca. E vamos somar? O paciente já tem a boca ressecada porque a idade está avançada, né? Estamos menos hidratados. Somado ao uso de medicamentos de uso contínuo, ou seja, medicamentos que já promovem o ressecamento. Então, eu somei duas coisas. Aí vamos nós, de novo, hidratação, higiene e alimentação saudável. Ou seja, são coisas simples, mas que refletem diretamente na saúde bucal. Dentro desse cenário, temos uma coisa importante, que eu gosto muito de falar com relação à higiene, é a falta de higienização da língua. A nossa língua, ela tem as papilas, né, que são muito retentoras de bactérias. E se nós não fizermos a higiene adequada dessa língua, que tem que ser feita pelo menos uma vez por dia, nós vamos ter uma flora bacteriana muito ruim, desequilibrada, vai propiciar o mau hálito. É muito comum a gente chegar perto de pessoas idosas e sentir aquele cheirinho, né, de mau hálito. Olha, medicamentos causam isso, mas a maioria dos idosos a gente vê que é da saburra lingual. Então, a língua tem que ser uma preocupação da pessoa idosa, porque essa saburra também fica aumentada pelo ressecamento e pelos medicamentos. Esse é um outro conselho assim, fundamental. Podemos acrescentar mais a prevenção do câncer bucal. O câncer, ele tem maior incidência nas pessoas idosas. Então, assim, quem está bem ainda nas suas atividades diárias e que tem autonomia e que trabalha e que pode ainda fazer o autoexame, a gente aconselha. Sabe, eu vou fazer a minha higiene bucal, não custa nada eu olhar, levantar a minha língua, olhar embaixo, passar a língua mesmo, olha, assim, ó, você se tocar, se sentir, para ver se está tudo bem, se não apareceu nenhum carocinho, se não tem uma afta que não cura, já tem mais de 15 dias aquela afta na boca e não cura, já botei isso. Essas coisas nós temos que estar atentos, porque a terceira idade é a faixa etária que aumenta a incidência do câncer bucal. A gente sabe que o câncer bucal está ligado a alguns fatores, não só a hereditariedade, que hoje ela é um pouco discutida, né? A gente sabe que a gente tem a genética que influencia, mas a gente tem uma coisa mais importante, que é a epigenética, ou seja, é o modo como você vive que vai despertar aquele gene que você tem. É o que a gente diz. Vamos supor, alguém teve caso de câncer de boca na família. Aí você vai ver o histórico daquela família. Porque a genética mesmo mandatória é assim, um índice muito pequeno. Agora, a genética, a epigenética não, é o que marca muito a gente ter a mesma doença. Aí você vai ver aquela pessoa bebia e fumava. Aí o filho não fuma, mas bebe. Aí passam anos, ele vai lá e tem um câncer de boca igual o pai. Puxa, é hereditário isso. Não, mas olha só, ele bebia. E é um fator predisponente. É a bebida, é o cigarro, são os vírus, os HPVs, que contagiam o sexo oral. E ele pode... Não, ela vai... Não, e o HPV, que pode ficar instalado numa célula
e aí desenvolve também um câncer. Então, assim, o autoexame é importante, a gente ir ao dentista regularmente é fundamental. E eu vejo que dentro das coisas mais comuns, né, nas patologias orais, são essas que eu tinha para trazer para vocês. Porque a terceira idade muito avançada, né, vamos dizer, o pessoal que já está lá com seus 80, 90, 100 anos, esses são de uma geração que já usam próteses removíveis, né? Que tem que ser tiradas, lavadas e colocadas novamente. Essas pessoas, se elas têm autonomia, quem convive tem que só vigiar se ela está fazendo adequadamente, porque as próteses mal lavadas, elas podem predispor a câncer, porque vai acumulando bactéria e aquilo ali fica num lugar só, não é legal. E você fica ingerindo aquilo, né? Então elas precisam ser devidamente higienizadas. E às vezes o idoso é tão idoso que ele já não enxerga bem, ele acha que fez direito, faz no automático e aquilo está mal cuidado. Essas próteses devem ser polidas. Então, de tempos em tempos, 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, leva ao dentista para fazer o polimento, porque senão elas vão ficando porosas e essas bactérias vão se acumulando. E aí vem a halitose, o mau hálito do idoso também. Outra questão importante, para aqueles que não têm autonomia, aí a família tem que fazer. Não pode ter nojo. Compra luvas, calça, vai lá, escova a dentadura do pai, do avô, enfim. Porque senão você não está ajudando na saúde daquela pessoa. Continuo falando, problemas vão acontecer porque uma prótese não foi bem cuidada. E sempre aquela questão, né, de olhar se não tem uma afta, um machucado, ou cresceu algum caroço, alguma alteração na boca. Principalmente das pessoas muito mais velhas. Mas, se puder levar para o dentista, é a melhor coisa, porque o profissional é que vai ter a capacidade de avaliar. E a gente às vezes esquece. É muito comum as pessoas que usam dentaduras acharem que não precisam mais ir ao dentista. Eu já escutei pessoas que vieram colocar implantes comigo. Ah, então agora eu me livro, né? Não preciso mais de dentista. Não! Agora que você vai precisar do dentista, porque você tem uma coisa que tem que ter manutenção. Isso não é um... Olha, gente, a gente compra um carro, tem manutenção. Como é que o corpo humano não vai ter? Tem sim. A gente tem que cuidar, a gente tem que fazer os nossos check-ups, as nossas avaliações. Nesse cenário de avaliações, as mulheres normalmente são mais cuidadosas, porque nós já temos a cultura de ir ao ginecologista desde novas. Os homens é que costumam ser mais relapsos e só vão aos médicos quando estão morrendo, né? Mas fica aqui meu apelo como profissional de saúde em dizer que temos que fazer os nossos check-ups e temos que cuidar da prevenção. Isso é o que mais importa na área de saúde. E a prevenção ela vai passar por bons hábitos, hábitos de alimentação saudável, questão de trabalhar o sono, porque aí falando do sono, eu posso entrar numa outra linha, mas deixa eu só concluir esse raciocínio. No sono, a questão da saúde mental, que também é muito importante, né? Nós somos um organismo vivo que tem que estar em equilíbrio. Então, nós temos uma soma, né, da saúde física, mental, espiritual e social. Então, essa coisa que nós vivemos agora, esse momento, todo mundo recluso, isso trouxe muitos danos para muitas pessoas, danos mentais. Por quê? Pela falta de contato com o outro, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos dessa relação entre os seres humanos, né? Por isso nós agora vamos ter que cuidar com muito carinho dessas pessoas que estão vindo para o convívio e de forma muito doída, muito difícil. Eu já tive contato com pessoas aqui
extremamente deprimidas, porque elas ainda estão com muito medo. Não que a gente não tenha que ter medo e não nos cuidar, só que elas acham que o vírus ainda está pulando assim na frente delas. Assim, é um medo exacerbado do problema. Elas não conseguem entender que nós temos formas de prevenção. E aí é um pânico. E a gente vai ter que acolher, vai ter que cuidar, vai ter que orientar, né? Vai ter que dizer que tem esperanças, que a vacina está sendo produzida e que o mundo vai passar e que muitas pessoas já passaram, outros sobreviveram, enfim. Começar a olhar pela ótica do lado positivo. E aí, então nós somos tudo isso, né? Seres mentais, espiritual dentro de cada crença, ou quando não, a conexão com Deus direta, isso é muito importante, com a natureza, e a gente esquece desse momento. Todo esse equilíbrio vai influenciar nas nossas vidas e também na saúde bucal. Gente, um dos maiores problemas que eu enfrento também hoje na minha rotina são os pacientes que vêm com problemas a gente chama de DTM, disfunção temporomandibular, que é um somatório entre o bruxismo, pessoas que rangem dentes, apertamento, aqueles que dormem trincados. Tem pessoas que durante o dia estão no computador, elas estão assim, ó. E assim, isso acontece em todas as idades. As pessoas de idade avançada também, porque muitas carregam, né, por problemas que foram acumulando pela vida, um grau de ansiedade muito grande. Quantas pessoas não conhecem idosos que eles não têm a menor paciência com nada, eles não aguentam nada, tudo irrita, enfim, são pessoas extremamente sofridas. Elas não conseguiram diluir os problemas que elas foram vivendo durante os anos e chega na terceira idade, elas estão com uma carga emocional muito grande e elas não têm tempo para corrigir porque elas acham que vão morrer daqui a pouco. E aí isso reflete na saúde bucal também. A gente vê dentaduras muito desgastadas, a gente vê dentes quebrando porque os dentes também estão mais ressecados. E aí o cirurgião dentista também pode contribuir para a melhoria desse processo. Hoje tem profissionais especializados em disfunção temporomandibular. E aí é todo um conjunto de ações, né, que nós vamos implementar para este paciente, para que ele consiga ter um conforto melhor, porque na verdade é uma doença desconfortável e tem vários sinais e vários sintomas. Algumas pessoas apresentam destruição na parte dentária, outras apresentam dores musculares, dores de cabeça, enxaquecas, outras apresentam dores na coluna cervical. Isso tudo ocasionado por um problema da DTM. E outros ainda com dores na própria articulação. Enfim, Sabrina, fechou um pouquinho. Nós temos essas questões todas. Eu acho que eu consegui trazer muita coisa, assim, não sei se eu consegui a cabeça de vocês, porque a minha mente vai processando assim, eu vou querendo falar, né? Mas assim, se vocês quiserem tirar dúvidas, quiserem perguntar, eu estou aqui para poder ajudar. Se eu não conseguir responder a todos agora, não tem problema. Deixem as perguntas que depois eu vou mandando as respostas. E aí eu quero ouvir um pouco de vocês. Se tem alguma pergunta, Silvia? Tem, Célia? Tem. Eu tenho. Só para quem entrou depois, nós estamos aqui com a doutora Sônia Regina de Carvalho. É uma dentista, é uma profissional de saúde bucal. Ela veio falar para a gente como é que a gente tem, como é que a gente tem que proceder na nossa idade, né? A saúde bucal na terceira idade, o que a gente precisa saber. Quem quiser saber mais sobre a Sônia, tá aqui o Instagram dela, tá? E aí lá no Instagram, leva para o canal dela do YouTube, que tem várias coisas muito interessantes. A doutora Sônia é a minha dentista. E aí, Sônia, eu vou perguntar, a minha pergunta é a seguinte. Eu fui agora com você, porque a gente tem que ir todo ano, né? Mas a gente fica relaxado e não vai, porque se a gente só vai quando tem dor, né? E eu queria saber se a questão do tártaro, ele aumenta com a idade ou não, independe da idade? Então,
O que é o tártaro? O tártaro é a placa bacteriana calcificada pela saliva, entende? Agora, o grau de calcificação vai mudar de pessoa para pessoa. Alguns calcificam mais, outros calcificam menos. A presença da placa bacteriana é que vai determinar o aparecimento do cálculo, do tártaro. E aí, o que acontece? Se você remove bem a placa, você não vai acumular tártaro. Se você consome menos carboidratos, você vai ter menos placa. Então, assim, alimentação saudável, menos placa, removo bem, escovo bem, menos tártaro. A idade vai influenciar porque o fluxo salivar tem um ressecamento, né? A gente fica mais seco. O nosso volume de saliva é menor. Assim, então, teoricamente, a gente lava menos a boca. Se você lava menos, ou seja, lavar que eu digo é da própria saliva que vai sendo jogada, a gente vai neutralizando os ácidos que vão sendo processados após o consumo de carboidratos. E aí, o que acontece? Se você lava menos, a tendência é acidificar mais. Se você acidifica mais, acumula mais placa grossa. É uma placa que as bactérias gostam desse meio ácido, elas se reproduzem. Aí fica aquela placa ali. Se você não removeu bem, a saliva vem e vai endurecer. Entendeu? Ela não é capaz de lavar, mas ela é capaz de endurecer. E aí existe uma tendência de aumentar o acúmulo de tártaro. Tá bom, entendi. Agora tem uma pergunta aqui da Célia. Ó, gente, se vocês quiserem pergunta, coloca aqui que a gente está anotando para perguntar para a Sônia, tá? Sônia, você falou que é necessário escovar a língua, higienizar. Claro que você não precisa demonstrar. Existe uma maneira que ajude, porque eu tenho pavor, eu tenho ânsia de vômito, é traumático para mim higienizar a língua. Eu não ponho, Sônia, cabide na boca. Se eu puser o cabide na boca, eu faço vômito. Uhum. Ele disse que o médico disse que eu tenho a glote mais pronunciada. Olha, esse reflexo do vômito é muito comum, sabe? A gente tem... Você já tentou usar raspadores de língua? Os raspadores Aquele nunca usei, não. ele é igual uma alça, né? Você vai eu já lá vi. E faz um movimento único, vem de trás para frente. Porque Sim. a escova, a gente tende a fazer um vai e vem. E nessa de ir é que é o pior, porque você vai lá e estimula o vômito. Agora, se você encaixa o raspador e vem, até que você respire, espere um pouquinho, faz de novo, pronto, um movimento único, ajuda bastante. Mas esse reflexo, ele é complicado mesmo da gente trabalhar com ele, não é fácil. Mas, assim, se você é muito, nem com raspador você conseguir, tenta fazer 3 vezes na semana com o estômago vazio. Porque se sair, vai sair só gosma, você não vai ficar vomitando o que você comeu. Entendeu? Sim, aí faz pelo menos de manhã, na primeira escovação. Sim, porque você já vai ajudaria, já vibraria um galho. Isso. Agora uma pergunta técnica, assim, para profissional dentista, os meninos. A pergunta é a seguinte: até que idade a gente pode colocar implante sem ser o implante móvel? Uma pessoa de 90 anos tem a possibilidade de botar implante? Sim. A gente, olha, paciente mais velho que eu operei, né? Coloquei implante mesmo, assim, perdeu o dente, eu coloquei o parafusinho lá dentro do osso, tinha 88 anos, foi o mais velho. Mais velho que isso, não tive, porque eles acabam não vindo ao consultório, né? E a gente não tem oportunidade, mas se esse idoso não tiver nenhuma doença que impeça a cirurgia, ou seja, uma das coisas que a gente acaba não fazendo, que é muito comum na terceira idade, que nos impede, são pessoas que usam medicação para osteoporose. Tem uns medicamentos, né,
que eles fazem aumentar o risco de osteonecrose na cirurgia de implantes. Então, a gente opta por não fazer. Mas, isso assim, é uma coisa nova, nós ainda estamos estudando isso, nós não temos total conhecimento técnico do que fazer para evitar essa osteonecrose, para não deixar de reabilitar o paciente com implantes quando ele tem idade avançada e usa medicamentos para osteoporose. Porque, assim, é tudo muito complexo, nós estamos todos, tudo interligado, como eu falei. Aí você pega um paciente com, vamos supor, 80 anos, ele está perdendo os últimos dentes numa idade avançada. Você vai ter que extrair, aí você vai submeter essa pessoa a usar uma dentadura móvel na mandíbula, na arcada inferior, é fadado ao insucesso. Essa pessoa não vai ter equilíbrio emocional para se adaptar a uma coisa que samba dentro da boca, literalmente. Não tem equilíbrio entre língua, lábio, bochecha. Aí aumenta a produção de saliva naquele momento, porque instalou a prótese, aí mastiga a prótese com comida. É uma coisa assim, é horrível essa adaptação. Agora, ao passo que se você vai lá, coloca 2 pininhos, não precisa nem encher de muitos implantes, tá? Se você puser 2 e prender a prótesezinha dele, pronto, ela já fica quieta no lugar, entende? Ele vai até aprender a equilibrar, mas pelo menos ela não está. Mas aí, se usa esse tipo de medicamento, a gente já começa a ter que pensar, ver há quantos anos usa, se pode, se tem como interromper, se tem como desintoxicar do medicamento, para que possamos atender com segurança. Então, assim, eu consegui te responder, Silvelena? Conseguiu. Temos duas perguntas aqui do nosso público. Olha, uma é do João Vitor e a outra é da Luciana. Olha só, eu tenho a primeira, são 2 perguntas de uma vez. A pessoa perguntou se os dentes na terceira idade são mais frágeis. Aí da mesma pessoa. Se existe algum procedimento, caso você diga que são mais frágeis, para fortificá-los. Então, o que acontece? A natureza ela é muito sábia, né? Os dentes, com o envelhecimento, eles vão ficando mais secos, porque, assim, tem um vídeo lá no meu canal que são as estruturas do dente. Aí eu explico que lá dentro do dente tem a polpa dentária que mantém o dente hidratado, né? Essa polpa, com o passar dos anos, com a mastigação mesmo, com o uso dos dentes normalmente, fisiologicamente, ela vai encolhendo, vai havendo uma produção de dentina secundária, que a gente chama, e aí o que acontece? A polpa vai encolhendo, que é onde tem o canal, onde a gente, se alguém já ouviu falar, tratar canal, onde tem o nervo, né? É a polpa do dente. Aquilo encolhe, o dente fica mais ressecado. Então, ele tende a trincar mais fácil, a rachar, mas, em contrapartida, nós também temos a diminuição da força muscular fisiológica, né? Ou seja, os músculos não são tão como foram quando nós tínhamos 15, 20 anos. E aí, assim, uma coisa mantém a outra. Então, assim, essa questão do dente mais frágil, eu estou falando de um dente que nunca foi restaurado, tá? Dente restaurado é outra história. Com a musculatura ficando mais frágil, uma coisa compensa a outra, não precisa fazer nada, não tem o que fazer para fortificar. Ainda não existe nada que a gente diga, isso aqui vai melhorar os seus dentes, a não ser a prevenção da cárie e da doença de gengiva, né? Que basicamente está ligada a bons hábitos de saúde. Antes de passar para a próxima pergunta, tem pilates para o rosto para fortalecer a nossa musculatura? Olha, tem fisioterapia para face, sim. Eu não conheço um fisioterapeuta para indicar, mas que existe. Mas tem. Tem como fazer, inclusive, fortalecimento muscular mesmo. De imediato, sim, os exercícios mesmo da mímica facial já são importantes, né? Quando a gente vai ter rugas de expressão, né? Que a gente fazendo as caretas.
mas a gente fortalece a musculatura, entende? Tá. Agora, a atividade física como um todo, se a gente for malhar, fazer ginástica, automaticamente a gente vai também mexer com os músculos da face. Então, assim, é recomendado, né? E hoje em dia, Silvelena, convido um professor de educação física para falar sobre a importância da atividade física na terceira idade, que tem muita coisa para falar. Ah, mas a gente quer falar com o Felipe. E o meu professor? O Felipe, ele é especialista nisso, né? O Felipe é especialista na terceira idade. Bom, a segunda pergunta. Se a ausência de dentes só pode ser resolvido com implante ou existe outra maneira de substituí-los? Sim, tem. Olha, a implantodontia, ela nasceu, já tem mais de 50 anos, né? Os implantes ósseo-integrados. Eles vieram como hoje, e desde então, a melhor opção para substituição de dentes perdidos. Mas quando a gente não pode, assim, em casos muito especiais, nós temos a opção ainda das pontes fixas, quando nós temos os dentes vizinhos, ou seja, eu tenho um dente aqui, um aqui, perdi o do meio. Aí eu vou fazer a ponte entre eles três, para poder eu entregar, né, dentes na posição daquele que foi perdido. Só que a ponte fixa, ela é difícil de higienizar, ela tem uma vida útil de 10 anos, chega uma hora que tem que trocar, ou se não trocar, vai estar muito sujeito a ela soltar a qualquer momento, ou infiltrar, fazer uma cárie, e com risco de perder os outros 2 dentinhos onde ela ficou fixada. A segunda opção são as próteses removíveis. Aqueles antigos Rhodes, não sei se vocês sabem. Rhodes, era Rhodes, perereca. E aquele modelo rosa de baixo. Que são aqueles que levam grampos, né? Eu hoje praticamente trabalho para remover. Olha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, as peças prateadas que a gente coloca, tá vendo, ó? Na boca, elas não são estéticas, né? Mas o paciente perdeu, tá vendo? Vários dentes atrás, não pode colocar implantes, e já usa uma peça dessa, a gente vai fazer uma nova. É uma peça, assim, que hoje os mais jovens não querem, mas os mais antigos já usam, não querem diferente. E eu também não vou dizer para você, eu não vou fazer, apesar de eu ter me especializado em implante. Aí, aqui eu tenho um exemplozinho só da ponte fixa para você entender. Ó, aqui, ó, tá vendo o modelinho? Ó. Aqui tem até um implante no meio, mas olha, a ponte fixa é assim. A gente desgasta os dentes do lado e, ó, encaixa a ponte fixa, ó. Fica assim, o dente que perdeu, ele é um dente que não existe, e você vai, prende, cola. Depois de um tempo, você tem que substituir, porque essa cola vai se perdendo com a própria mastigação. Agora, já as removíveis sem grampo, né, sem esses grampinhos aqui, elas são muito frouxas. Eu considero, como a odontologia considera, isso é literatura, né, como próteses provisórias, porque elas não dão estabilidade e aí, então, a função mastigatória fica muito prejudicada. Aqui, no caso, quando a gente usa esses grampos, toda a força da mastigação vai ser jogada em cima dos dentes que estão segurando a prótese, né? Então, assim, esses dentes, eles tendem a sofrer ao longo dos anos, eles podem amolecer, esses grampos facilitam o aparecimento de cáries. Então, assim, são opções, mas não são as melhores opções. As melhores opções são... a melhor opção é o implante dentário, né? Enfim, o que mais? A melhor opção é a prevenção, né? Sim, tem mais não ficar doente. Tem mais uma pergunta entrando aqui. Enquanto a Célia está anotando a pergunta, então só para a gente recapitular, porque a gente já está lá nos 45 minutos. Já está chegando no final do jogo. A gente tem que ter uma boa alimentação, não é isso? A gente tem que tomar muito líquido. Meninas e meninos da terceira idade, não comam doce, façam sexo. Porque a doutora Sônia falou
que a tendência da gente é comer doce para dar prazer. Então vamos parar de comer doce, vamos transar, gente, que é muito melhor. Mas se não conseguir, evite o açúcar. De repente, Sônia, de repente é melhor evitar o açúcar. É mais seguro. Ah, não, eu quero transar aí, não evitar açúcar, vai, enfim. Deixa eu fazer a terceira pergunta. Aí a gente tem que beber água, a gente tem que comer menos doce, né? Tem que fazer uma boa higienização. Gente, ó, escovar a língua. Eu não tenho problema de escovar a língua. Então, eu tenho que escovar bem a língua, porque a língua te dá mau hálito. E aí, ó, já tá velhinho. Já tá com aquele cheirinho. E ainda abre a boca com mal. Aí, meu filho, vai ter que comer doce. Porque ninguém vai querer transar com a gente. Olha só, Sônia. A pessoa perguntou o seguinte: os dentes na terceira idade estão mais suscetíveis a ficar amarelados? Caso seja, o clareamento é recomendado? Sim, os dentes. Uma das características do envelhecimento dos dentes é a mudança de cor. Eles escurecem, sim, por causa daquilo que eu falei, que a polpa vai contraindo, vai produzindo dentina. Aí essa dentina reacional, ela é ou mais amarela ou acinzentada. Então ele vai mudando de cor. Eles aparentam algumas trincas e rachaduras e o clareamento é bem-vindo. Todo clareamento dentário, independentemente da idade, nós vamos obter resultados. A gente só não sabe quantos tons nós vamos conseguir abrir, mas sempre vai clarear. E aí pode clarear, sem problema nenhum. Foi o que eu falei. A terceira idade merece uma estética nos dentes. Inclusive, pode usar aparelho. Muita gente pensa que não, mas pode. A questão do aparelho. Eu usei. Eu, há pouco tempo, tive que usar porque eu tive desnivelamento dos dentes da arcada inferior. Ficaram todos tortos. Isso é uma característica. Sem nenhuma perda dentária. Isso é uma característica também do envelhecimento. Assim, é onde a gente... Obrigada, Sônia. Envelhecimento foi ótimo. Envelhecimento foi ótimo. Mas o envelhecimento das arcadas. Valeu! Quando a gente mastiga, a força resultante vem para essa região anterior. E aí, o que acontece? Eles vão sendo pressionados e vão entortando mesmo. É normal isso acontecer. E aí, eu fiquei com 6 dentes na frente. Deu uma melhorada. Então, olha só, gente, a gente já tá aí com os 45 minutos. De novo, vou agradecer a Sônia por ter tido essa disponibilidade de vir falar da saúde bucal na terceira idade. Então, o melhor é a prevenção, é cuidar dos seus dentes desde que você nasceu, antes de você ter dente mesmo. Então, as mães que estão aí olhando, cuidem e vejam se os seus filhos também, né, Sônia? Estão aí fazendo uma boa escovação, se estão cuidando dos dentes. O cigarro é um fator que prejudica, né? Então, a gente ficou aqui com várias dicas da doutora Sônia. Essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube, vai virar podcast. E aí, aqui de novo, tá o perfil da Sônia, do Instagram. Lá no Instagram dela, no bio dela, tem o link que vai levar vocês lá para o YouTube da doutora Sônia. Então, a gente tem que ter, como a doutora Sônia falou, um equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, e tudo isso vai ajudar no nosso tratamento bucal. Então, a gente tem que estar ligado sempre com tudo isso, ligado à natureza, ter uma boa alimentação, se hidratar. Para a nossa idade, a hidratação é muito importante, né? A doutora já disse aí que é muito importante se hidratar. Então, aí fica para vocês. Eu vou deixar a Sônia dar as considerações delas finais e depois a gente termina aqui o nosso bate-papo. Sônia, pode falar as suas considerações? E muito obrigada. Então, gente, eu que agradeço pela oportunidade. Quero dizer que é fato, né, que a prevenção acima de tudo, né? A odontologia evoluiu muito tecnologicamente falando. Nós temos os implantes, nós temos as facetas laminadas, o clareamento,
as próteses com dentes de porcelana, nós temos o computador. Hoje em dia a gente escaneia a boca, você faz um dente em 45 minutos, enfim, toda a evolução, mas nós não somos deuses. Então, assim, a prevenção acima de tudo, nada substitui um dente perdido, por melhor que seja. E aí a minha dica é: cuidem de vocês, cuidem dos seus, porque assim, a natureza pede isso, né? O planeta pede isso. São os cuidados que nós temos que ter com todos e com a natureza, tá bom? É isso. Muito obrigada, Sônia. Eu vou deixar você ir para você acabar de fazer os seus afazeres aí para o seu canal, porque eu sei que você é bem ocupada. Muito obrigada aí, a sua assistente que estava com você também. Um beijo e obrigada, viu? Nada. Tchau. Tchau. Voltamos nós aqui agora e... Como é que tira isso aqui, gente? Queria que aparecesse só a gente. Chega pra cá, sério. Gente, olha só. Eu vou ver se eu consigo tirar isso aqui. Não tem problema, porque só fica ruim pra gente. Não vem? Tem certeza? Acho que não. Não, tem, vem sim. Vamos lá. Olha só, assim, gente, 60 anos e agora. Hoje nós estivemos com a doutora Sônia, né, para falar sobre a saúde bucal na terceira idade. Nos acompanhem aí nas redes sociais. De novo, vai ficar tudo gravado. Compartilhem com os amigos. É importante a gente saber como é que a gente cuida dos nossos dentes, né? E quero convidar vocês, o nosso canal. Chega para cá, Célia, você não está aparecendo. O nosso canal, a Célia hoje está rebelde. O nosso canal, a nossa websérie, ela sempre acontece quarta, quinta e sexta. Quarta é sempre um vídeo de 60 segundos. O de ontem a Célia ela dançando. Hoje foi a live, a semana que vem vai ser um outro vídeo. E amanhã é um outro vídeo curtinho de 60 segundos com vocês. E a gente vai falar também com um profissional de educação física que tem especialidade com a nossa idade. E aqui a gente se despede de vocês. Eu só vou mostrar quem estava aqui com a gente até agora. Mãe, senta direito que você vai aparecer. Olha só quem estava aqui com a gente. Ó. A dona da água de arroz. A dona da água de arroz, aí, ó. É 60, não, 80. É abusada. 81, é 81, gente. 81 essa daí, ela é terrível. Então, ó, de novo, obrigada a todo mundo que esteve com a gente, tá bom? Um beijo para vocês e vamos nos cuidar. Gente, muito obrigada por mais esse encontro. Eu quero agradecer a Sônia e a Regina. Eu acredito que todos tenham tido a mesma impressão que eu tive. É extremamente tranquila na forma de passar para a gente e o quanto ela sabe, né? Ficou claro que qualquer as perguntas vinham e ela não tinha a menor preocupação para responder. Nós não fizemos nenhum combinado, para ficar bem claro isso, né? Agradecer vocês, espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. E olha, gostei ontem das curtidas do meu vídeo, tá, gente? Minha performance foi maravilhosa. E nos sigam nas redes sociais. Silvia Arcuri e Célia Regina Maia. Beijo, gente. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.